Nada bem fácil se você não é um nepo baby. Bem-vindo à maior realidade do Brasil, e eu sei que isso divide entre privilégios, mas o papo de hoje não é sobre isso. Oi, pega o teu café, o teu almoço, vai fazendo a tua make, que o papo nosso de hoje é onde é que a geração C se perdeu? E vai ser dividido em o embate entre gerações, os processos, a banalização do termo especialista e saúde mental. Primeira coisa que eu tenho pra falar é que se você entrou nesse vídeo achando que eu vou defender 100% uma geração ou outra, você achou errado. Por quê? Porque nós precisamos criticar as coisas, nós precisamos ter senso crítico, questionar, não só a nossa geração, como os outros, mas não só também as outras, como a nossa. E aí tem uma questão que eu venho notando muito nas outras gerações e na nossa geração, e fica aquele embate, sabe, entre gerações, que é quão difícil está sendo lidar com pessoas da geração Z no âmbito do trabalho. E aí eu fico pensando, é erro de quem, né? De qual geração? Mas também a que ponto a nossa geração, a minha geração Z, não se perdeu achando que tudo é tóxico demais. Porque, de novo, é muito fácil a gente apontar para os erros dos outros, mas a gente também tem que olhar os nossos erros, né? Existem inúmeros movimentos que são extremamente importantes para uma sociedade evoluir. A sociedade evolui em certo assunto se nós nos manifestamos, se existe sim as manifestações. E nós nos manifestamos muito sobre a saúde mental dentro do âmbito do trabalho. E estamos cada vez mais falando sobre isso. Mas não podemos confundir a saúde mental dentro do ambiente de um trabalho com tudo é tóxico. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que falou muito abertamente sobre a saúde mental dentro de um trabalho, sobre como os chefes, sim, muitas vezes se aproveitam de nós, nos dando oportunidades a mais de horas de trabalho sem nos pagar a mais. Isso ninguém deveria ter, certo? E a gente já entendeu isso, nós já entendemos isso. Mas agora tá na hora da gente colocar o pezinho um pouquinho mais no chão. Eu tô falando aqui sobre processos da vida que todo mundo tem que passar. Se você começar hoje, você tenha certeza que você não vai sentar no banco da frente. E achar que você vai começar hoje e sentar no banco da frente é irreal. Se você entrar numa empresa hoje, você não vai sentar no banco da frente e o seu chefe não está sendo tóxico por isso. Existe uma questão chamada processo. E é aqui que eu acho que a gente deu uma perdidinha. Olha só, para você ganhar um aumento dentro de uma empresa, existem algumas coisas que você tem que fazer. Ou você precisa ter alguns anos de trabalho dentro daquela empresa, certo? Ou você precisa mostrar resultados para aquela pessoa para ela te dar um aumento. Entre outras diversas questões que você poderia fazer para ganhar um aumento ou mudar de cargo, por exemplo. E se você trabalha como autônomo, você é o dono da sua empresa, é a mesma coisa. Você só vai aumentar o seu ticket da sua empresa se você entregar resultados. E para entregar resultados, você precisa ter passado por um processo. Você acha que eu vou começar a vender um serviço hoje e eu já vou botar o meu serviço hoje no maior ticket do mercado? Não, não tem como. Você precisa passar por processos. Eu vou pegar outro exemplo que é muito básico. Eu me formei em arquitetura. E na arquitetura a gente tem o estudante, o aprendiz, o arquiteto júnior, o arquiteto pleno. Nós temos processos. Vocês estão entendendo? Para hoje, um estudante de arquitetura ser um arquiteto pleno, ele precisa passar pelo estágio, pelo aprendiz. Ou você acha que ele vai aprender tudo dentro da faculdade? Não, não existe isso. Você precisa passar por processos para estar bem qualificado e construir uma casa depois, certo? Então, por que é que a gente tá tentando pular processo? Da onde tá vindo essa ansiedade? De pular processo, de começar hoje e tentar sentar no banco da frente. Existem etapas da nossa vida que são extremamente importantes para o nosso sucesso profissional. E a gente precisa passar por isso. E aí agora vem o outro gancho que eu queria falar, que é a banalização do termo especialista. Que aí não é só na geração Z. Numa geração da internet, a gente poderia dizer. Eu vejo muitas pessoas se dizendo ser especialistas, e aí eu fico pensando, especialistas no quê? A pessoa começou a trabalhar na área há 6 meses e ela se intitula especialista. Então, muito cuidado quando vocês veem isso dentro da internet. Você só se torna especialista em algo em 2 caminhos. Você pode fazer uma especialização, ao qual você vai se tornar especialista em algo. Ou segundo, você pode se tornar especialista tendo anos de trabalho na prática com muito resultado. Se você não entra entre esses 2 caminhos que eu estou te falando, você não é especialista. E tá tudo bem. Você pode se tornar especialista fazendo esses processos. E é por isso que eu queria muito falar sobre isso. Porque, cara, a gente tem que cair na realidade. Você não é especialista de algo se você não tem uma especialização, se você não tem anos de trabalho dentro daquela área. Se eu hoje, por exemplo, começar um novo negócio. Vou começar um negócio de vender televisão. Eu não vou ser especialista hoje em vender televisão se eu tô começando hoje. Eu vou passar por esses processos e eu posso ficar 5, 10 anos trabalhando até me tornar especialista em televisão.
Mas se não, eu não sou uma especialista e tá tudo bem. É isso que eu quero dizer pra você. Tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso, não é tóxico. É processo que a gente tem que passar, gente. Também vale lembrar que especialista não é graduação. Arquitetura, volto a dizer, na arquitetura eu lembro que né, todo mundo fala assim: nossa, arquitetura, você vai sair, vai ganhar dinheiro. Não é assim. Você vai ter uma graduação. Você vai sair de lá, você não vai estar cobrando o que o cara que já tá há 10, 15, 20 anos dentro da empresa vai estar cobrando. Isso é outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Não é o assunto de hoje, né, o foco, mas também é uma questão que se você começa hoje, você não vai cobrar igual o cara que já tá lá na frente, que já passou por processos, que já tem uma bagagem. E tá tudo bem, você tá começando hoje, você não vai sentar no banco da frente, mas você vai fazer coisas diariamente para um dia sentar lá no banco da frente. Eu tô falando de valor agregado, dessa questão do que é justo e o que não é, que hoje na internet, com um bom marketing, tem muitas pessoas cobrando rios de dinheiro por algo que elas não são especialistas e que às vezes elas nem entregam resultado. Então, red flag pra você. E aí a gente veio pro assunto que eu gosto muito de falar, que é saúde mental. Cargos de liderança. Primeiro que, para você ser líder, existe sim uma questão de privilégio, onde muitas pessoas que não têm a oportunidade, para elas chegarem num cargo de liderança, elas vão trabalhar muito mais. E segundo, mesmo se você chegar lá na frente e você ser líder, você vai trabalhar muito. E por que eu queria trazer isso nesse vídeo? Porque eu sei desse movimento que a gente vem fazendo na internet, a gente vem conversando sobre isso, sobre precisamos trabalhar menos, precisamos ter, sim, saúde mental, precisamos ter mais tempo pra nós, precisamos ter mais tempo de lazer, mas, cara, achar que você não vai trabalhar e que vai ser tudo muito fácil, eu não acho que é uma coisa real. Novo, só se você for Nepo Baby. Senão, você vai trabalhar sim muitas horas você vai sim abdicar de momentos com os amigos, momentos com os seus familiares, momento de lazer, você vai sim abdicar disso, mas que você consiga ter esse equilíbrio. Mas de novo, achar que você não vai trabalhar e que vai ser fácil por você estar num cargo de liderança ou por você querer alcançar esse cargo de liderança, eu acredito que é irreal. E se esse papo tá fazendo sentido pra você, já deixa o like, se inscreve e me diz se você concorda comigo ou se você não concorda. Esse papo aqui é pra gente trocar, beleza? Então comenta agora o que você acha sobre essa fala que eu falei. E sobre a saúde mental, é entender qual é o seu limite. Quais são as coisas que você vai abrir mão. Porque estar num cargo de liderança, trabalhar, é sobre abrir mão. E eu não digo nem num cargo de liderança assim, de nossa, tem uma empresa com 50 mil trabalhadores. Não, não é sobre isso. Hoje eu sou líder do meu próprio negócio e eu faço tudo sozinha, não tem ninguém pra me ajudar. Eu sou a minha empresa. E aí, eu, como líder do meu próprio negócio, que é por isso que eu estou falando aqui, porque eu sei que tem muitas empreendedoras que ainda trabalham sozinhas, são autônomas, assim como eu. Então, qual é o seu limite? Qual é o limite de horas de trabalho que você vai dar? Quais são as coisas que você vai abdicar, que você vai abrir mão, porque você vai abrir mão. E a minha luta hoje é, obviamente, fazer com que as mulheres trabalhem menos para chegar em cargos de liderança, porque homens que fazem o mínimo, homens medianos, estão lá em cima, enquanto mulheres extraordinárias, infelizmente, ainda estão embaixo. Essa é a nossa realidade. E essa é a minha luta de hoje. Mas esse papo vai ficar para outro episódio, porque daí a gente já entra no negócio, galera, de sociedade, que, meu Deus, dá para escrever um livro. E se você gostou do papo de hoje, se inscreve no canal, manda para aquela amiga que precisa ouvir isso. E tem o meu primeiro vídeo do porquê eu abri esse canal, que eu acredito que você vai gostar também. Um beijo e até a próxima!